Com certeza já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. A pessoa ligou o ar-condicionado, não dá nem 5 minutos, começa a alagar a sala, começa a pingar, 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 pingar. Você sabe por que isso acontece? Eu vou comentar com você um pouquinho sobre isso agora nesse vídeo. Bom, parceiro do ar, seja bem-vindo ao nosso canal. Quero novamente te agradecer e pedir para você já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, a notificação, deixa já o seu like. Se você também não gostou do vídeo, já deixa seu dislike aqui, já fala por que você não gostou para que nós possamos cada vez mais melhorarmos, ok? Bom, já aconteceu de você chegar no ar-condicionado, liga ele, não dá nem 5 minutos ele começa a pingar? Bom, já aconteceu isso com clientes meus. O que aconteceu? A pessoa chega em casa, ela já pega o ar-condicionado e já põe lá 17 graus, 16 graus. E acha que já vai gelar até a alma dele. Mas não é assim que acontece, né? O ar-condicionado ele precisa de um tempo para poder ler a temperatura do ambiente e assim estabilizar. Vou pegar um exemplo, eu tenho aqui uma garrafa, certo? Se eu colocar água gelada nessa garrafa, o que vai acontecer? Ela vai começar a criar água externamente, a gente chama isso de condensação, aquelas gotículas de água que cria em volta do copo. O que vai acontecer com a minha mesa se eu deixar por muito tempo? Vai começar a ficar molhada. Se você chega, você vai pegar o seu ar-condicionado lá, põe 17 graus no ambiente que está a 34 graus, o que vai acontecer? Eu tenho um copo a 35 graus, certo? E eu coloco a água a 16 graus. Vai começar a criar água demais, a bandeja de condensação, que é a bandejinha onde aquela aguinha vai embora para o dreno, ela vai encher mais do que a vazão que ela consegue suportar para levar embora e ela transborda. Essa é uma situação que acontece muito. Então ela acaba transbordando porque a temperatura está muito baixa, certo? Outra situação que pode acontecer também para transbordar no dreno é ele não estar nivelada, a máquina está um pouco desnivelada para um lado ou para o outro. E aí acaba acumulando mais água de um lado do que no outro, transbordando antes de sair no local adequado. Essa é uma outra situação. Bom, eu tenho a aleta do ar-condicionado. Imagina o seguinte, aqui a aleta ela estava desligada e ela estava também a 35 graus. Você ligou aqui o ar insuflando a 16, 17 graus. O que acontece com essa aleta? Ela vai começar a criar pontos de condensação nela, porque tem um ar muito gelado passando aqui, enquanto que está vindo um ar muito quente por aqui. Então ela mede um ar muito quente aqui e está vindo um ar muito gelado. Começa a criar gotículas e ela começa a pingar pela aleta. 99% das vezes que começa a pingar pela aleta é problema da temperatura de configuração do controle. Porém, existem casos também que começa a pingar. Você ligou a máquina, deu 30 minutos, 40 minutos, ela começa a pingar e às vezes até cai pedras de gelo. Plec! Isso daí pode ser um sinal de que ou a máquina está trabalhando muito forçada ou está faltando fluido refrigerante. E aí eu recomendo que você chame um técnico especializado para poder te ajudar a trabalhar sobre essa questão. Se você for o técnico especializado, aí você vai ter que ir lá, colocar o manômetro, verificar a pressão, verificar se a temperatura do equipamento está numa temperatura adequada. E aí, falando sobre a temperatura adequada, é adequado eu colocar 17 graus? Não! Até para CPD, antigamente, há 10, 15 anos atrás, o pessoal quando trabalhava com CPD, trabalhava com temperatura de 17, 18, até 20 graus no máximo de temperatura, digamos assim, no máximo mais alto era 20 graus para CPD. Porque acreditava-se que o CPD, por ter muita fonte de calor, precisava de equipamentos mais potentes e temperaturas menores. Porém, estão vendo que, com relação ao consumo de energia, ter equipamentos de ar-condicionado para manter 18, 17 graus consome muita energia. Então, se eu trabalho com equipamentos para CPD que podem trabalhar com 25, 26 graus, eu posso subir esse set point, que é a temperatura configurada, né? Set point é a temperatura de configuração. Eu consigo pegar essa configuração, coloco ali para 22, 23 graus. Então, ao invés de eu trabalhar com 17, eu trabalho com 23 graus. Automaticamente, o trabalho que ele ia gastar de energia elétrica para conseguir chegar em 17 graus, ele já vai economizar aqui. Aumenta a vida útil do equipamento, aumenta em várias outras situações do seu dia a dia, né? Aí você me pergunta, e isso daí todas as pessoas me perguntam, qual que é a temperatura adequada do meu ar-condicionado? Bom, a 16401 é a ABNT, ela fala que a temperatura adequada para o homem, 24 graus. A temperatura adequada para a mulher, 25 graus. Quando vamos fazer projeto, qual que é a temperatura que nós usamos? 24 graus, mais ou menos 1 grau. Então 24 podendo chegar a 23 ou a 25. Porque o metabolismo da mulher, ele é um pouco menos acelerado do que o do homem. Então, por isso, na maioria das vezes,
a temperatura adequada para o homem não é igual das mulheres. 99,9% dos escritórios, locais de trabalho onde homem e mulher trabalham, a grande maioria das vezes, é claro, se você é uma mulher que não sente tanto frio, você é uma exceção, mas a grande maioria das mulheres sentem mais frio do que calor. Então os homens reclamam que estão morrendo de calor e as mulheres reclamam que estão morrendo de frio. E aí fica aquela briga, um sobe a temperatura, outro desce a temperatura. Já fui uma vez num data center que você ia num lugar, parecia verão, no outro lugar parecia inverno. No mesmo lugar. Por quê? Um cara foi lá, o controle, colocou 27 graus, 28 graus. Não sei nem pra que o cara colocou 28 graus, deixa desligado. Se é pra colocar 28 graus no ar-condicionado, deixa desligado, que não faz sentido isso, a não ser que ele queira aquecer. Já na outra sala, o rapaz era um pouco mais forte assim, ele sentia muito calor, o que ele fez? Colocou 17 graus. Então enquanto lá estava 17, no outro estava 28. 10 graus de diferença no mesmo ambiente, mudando só do local de sala, né? Você já teve alguma reclamação? Comenta aqui embaixo. Você já teve alguns casos das pessoas te perguntarem qual que é a temperatura adequada de projeto, qual que é a temperatura que deve ser colocada no ar-condicionado ideal para que evite tantas reclamações das mulheres quanto reclamações de homens. Já aconteceu isso com você? Já passou por isso? Como é que você resolveu? Quem sabe até um dos seus questionamentos pode se virar um vídeo nosso futuramente, tá bom? Quero saber sua opinião e quero saber se agregou valor no seu conteúdo. Obrigado pela atenção, parceiro do ar.